Olá, pessoal, como vocês estão? Chegamos ao capítulo 13, Terapia do Esquema para Casais, Intervenções para promover conexões seguras. Este é o nosso clube do livro, estamos estudando métodos criativos em terapia do esquema. A gente vai ver esse capítulo aqui de maneira bem resumida, tentei ser didática, mas antes da gente prosseguir, gostaria de pedir a sua contribuição para poder curtir, se você gostar do vídeo e ficar aí com a gente até o final. Se você ainda não faz parte do canal, se inscreve também para você poder acompanhar os conteúdos relacionados à terapia do esquema. E entra também no nosso canal no Telegram, que é onde eu compartilho algumas informações sobre terapia do esquema e também esse material que eu apresento aqui na aula, enquanto a gente vai estudando o livro, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 13, ele vai trazer, então, a abordagem da terapia do esquema para casais. Então, para a terapia do esquema, os esquemas iniciais desadaptativos, eles influenciam as interações entre os parceiros, e é essa interação que dá origem a ciclos autoperpetuadores de ameaça e dano percebido ali da relação, provocando comportamentos disfuncionais entre os parceiros. Os modos esquemáticos, que são o principal foco aí que a gente vai trabalhar com casais, é na linguagem de modos, eles decorrem, então, de pontos de vista que são orientados pelos esquemas. Quando uma série de modos de enfrentamento se chocam de maneira repetida entre os parceiros, surge, então, um ciclo de modo esquemático que tem um padrão de relacionamento interpessoal angustiante. Então, é esse tipo de ciclo que frustra a capacidade de cada parceiro de satisfazer as suas necessidades na relação e gradualmente vai levando a desentendimentos nas relações, resultando em insatisfação conjugal. O objetivo, então, da terapia do esquema para casais é promover um padrão consistente de relacionamento seguro e estável entre os parceiros. O terapeuta e o casal vão juntos entender como cada membro da relação lida com as ativações esquemáticas, discernindo como que os modos de enfrentamento tentam atender às suas necessidades diante de uma ameaça, através dos comportamentos de resignação, evitação ou hipercompensação. Então, aqui é o que acontece no relacionamento. Um esquema, ele é ativado em um parceiro. Esse esquema, então, eu vou desenvolver um estilo de enfrentamento para lidar com a ativação desse esquema. Isso vai ativar o esquema do meu parceiro, que ele vai ter o estilo dele de enfrentamento, e é um ciclo que vai se auto-perpetuando. Então, resumindo, o modo esquemático do parceiro 1 vai ativar o modo esquemático do parceiro 2, é uma coisa que vai se retroalimentando, e nos casais isso fica disfuncional quando gera uma tensão e um distanciamento entre os dois envolvidos ali da relação. Então, à medida que o casal se conscientiza e entende esse ciclo de modos, eles têm a oportunidade de atender as necessidades centrais um do outro de maneira mais emocionalmente conectada, equilibrada, flexível e adaptável. Essa daqui é a tríade que os autores trazem, a tríade do modo saudável, que vai honrar e vai diferenciar esses dois eus individuais dentro do casal, integrando ambos os parceiros em um nós que vai definir todo o relacionamento amoroso. Então, a tríade do modo saudável, que é aquilo que a gente vai buscar tanto identificar quanto desenvolver e fortalecer na relação. Criança vulnerável, vou acessar essa criança vulnerável, vou suprir essas necessidades, vou estimular e vou identificar também a criança feliz e o adulto saudável. Então, os casais são capazes de efetivamente reparar conflitos, curar feridas do passado e evitar futuras rupturas no relacionamento. Os esquemas mais severos presentes em transtornos de personalidade são facilmente ativados e discerníveis nos relacionamentos através de um padrão intenso de caos e rigidez,
com frequência expressada através de modos de enfrentamentos que vão envolver muita raiva ou um protetor desligado, e que acaba contribuindo aí para a queda da satisfação com o relacionamento e ameaça a estabilidade do relacionamento. Então, como trabalhar de maneira efetiva com esse ciclo de modos em casais? Primeiro, aí a gente vai passar rapidinho por cada um, que é o foco aqui do capítulo, é realmente trazer como você vai trabalhar com os casais. Então, primeiro vai ser um foco duplo, tanto na relação terapêutica quanto nas tarefas e os objetivos do casal. Segundo, estabelecer segurança, né, através de uma curiosidade empática, de uma validação daquela criança vulnerável e proteção também do modo criança vulnerável. A gente vai conceitualizar o ciclo do modo esquemático. A gente vai fortalecer essa tríade dos modos saudáveis, promover também diálogos de conexão. Então, esse convite à vulnerabilidade, a manifestação da vulnerabilidade pelos parceiros e o atendimento às necessidades emocionais. E, por último, através de reescrita de imagens para os casais, fazendo uma preparação do cenário e, efetivamente, a reparação. O foco duplo aqui é na relação terapêutica do terapeuta com os dois parceiros e abordando aí objetivos e as tarefas centrais. Então, a gente tem que entender, enquanto terapeuta, que um parceiro só raramente é a única causa da disfunção de um casal. Então, o terapeuta ele tem que ter esse foco duplo nos dois. E cuidar da relação terapêutica com as duas pessoas que estão ali, né, na terapia de casal. Os esquemas, né, eles são a fonte do ciclo do modo. E na terapia do esquema para casais, cada parceiro vai receber uma orientação para reparar a necessidade do seu parceiro. Aí aqui eles trazem um exemplo de um casal, que eu mudei o nome aqui do que está no livro, o João e a Ana, e uma intervenção com a terapeuta. Vou deixar aqui como terapeuta. E para alguns desses tópicos, eu vou trazer o exemplo, para outros não. Aí, realmente, quem quiser se aprofundar e ver melhor como é, tem lá no livro, no capítulo, tá certo? Bom, a primeira vinheta aí que eles trazem de exemplo, essa daqui é a terapeuta. Ela pergunta, então, na sessão com João e Ana. Ana, por favor, me ajude a entender o que aconteceu quando você estava dirigindo com o João. Bom, ele estava no banco do passageiro, vasculhando seu telefone, obcecado por ele como sempre. Eu esperava que tivéssemos a chance de conversar durante a viagem para fazer planos de férias. João, está lá na sessão também, intervém. Diga a verdade, Ana. Você não está deixando de fora a parte sobre como você começou a gritar comigo? E a terapeuta intervém, então. Espere, João. Podemos deixar a Ana terminar e depois retomamos a você? Então, aqui é esse foco, esse cuidado que o terapeuta tem com as duas pessoas, né, durante a sessão. E aí ele vai e responde, qual é o ponto, se ela não está dizendo a verdade? O que ela disse não é o que aconteceu. Eu sei onde ela quer chegar com isso. E a terapeuta faz, então, essa intervenção. Estou te ouvindo, João. Eu sei que é difícil ouvir uma história que você se lembra de forma muito diferente. Talvez também seja desafiador agora, porque não estou parando a Ana. Não estou aqui para tomar partido. Quero entender como vocês dois se lembram do que aconteceu no carro. Eu quero descobrir como foi o seu ciclo de modo. Claro, todos nós nos lembramos das coisas de maneira diferente. Você pode ficar conosco, João, para que eu possa ouvir o resto do que a Ana se lembra? Eu vou ouvir o seu lado logo depois disso. Então, aqui a terapeuta ela vai pontuando exatamente isso, né, para mostrar que ela não está do lado, né, da Ana, que ela também vai ouvi-lo, mas interrompe justamente para fazer essa mediação aí e ter as duas partes da história. O segundo ponto aqui é a empatia.
né? E esse objetivo de estabelecer essa segurança no ambiente terapêutico. A empatia, ela envolve identificar ou imaginar os sentimentos, os pensamentos ou as atitudes de outra pessoa. E tanto para os terapeutas quanto para os casais, é uma das ferramentas relacionais mais valiosas. Então, praticar a empatia pode convidar a criança vulnerável do paciente a surgir, o que pode, por sua vez, provocar um conjunto complexo de respostas dos pais disfuncionais e dos modos de enfrentamento. Então, a gente precisa ter essa curiosidade empática para poder validar e depois proteger o que surgir, porque a gente está acessando uma vulnerabilidade ali e realmente é um conjunto complexo de respostas que vão vir e que a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que exercer essa empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. O exemplo, então, Ana, na sessão. É sempre aquela mesma velha história com ele. Como assim, Ana? Me ajude a entender. Parece tão inútil. Ana, você pode me ajudar a entender o que está acontecendo agora com você quando diz parece tão inútil? Eu realmente não sei. É como se tivesse um vazio dentro de mim. Ok, vamos olhar para este vazio por um momento. Toda vez que tento dizer o que penso, quando tento compartilhar o que é importante para mim, João me ataca e me exclui. Bem similar ao que aconteceu agora há pouco, né, que foi essa primeira vinheta que eu trouxe aqui, e ela responde exatamente. Então, quando ele faz isso, é quando surge esse vazio em você? E ela responde: sim, talvez exista uma parte de mim que desliga. É mais fácil deixá-lo agir assim. Sempre que eu revido, como eu fiz na viagem, ele fica com muita raiva de mim e acaba sendo sempre a minha culpa. Se eu digo alguma coisa, então sou a criança sempre pedindo mais. Então começo a chorar e realmente me odeio por dizer qualquer coisa. Porque eu não posso apenas lidar com isso sozinha, ao invés de dizer a ele o que tem de errado comigo? A terapeuta identifica, né? Essa é uma voz bem severa te atacando agora, Ana. Claro, mas eu tenho que crescer. Quem quer ficar com uma chorona? Como posso ser atraente se tudo que eu faço é chorar? E a terapeuta intervém. Ana, olha para mim. Ótimo. Vamos respirar fundo, soltar o ar devagar. E aí a Ana, né? E aí ela vai e checa com o João, porque o João está na sessão nesse momento, né? E questiona: você ainda está aqui conosco, João? Ao que ele responde: sim, estou ouvindo. E ela: obrigada pela sua paciência, João, já vou me direcionar a você. Né? Então, assim, dá essa atenção também, como é que, para ele ali que está ouvindo, né? Todo esse relato. E aqui, gente, ela tá, né? O terapeuta está fazendo o quê? Está identificando, então, esse ciclo, o que que ativa o quê, né? E depois que ela entende, né, que é o jeito que ele fala com ela, olha aqui, que é toda vez que ela tenta dizer alguma coisa, tenta compartilhar, ele a ataca e a exclui, ela começa a identificar aqui quais são os botões que estão sendo acionados. Então, se ela precisa de alguém que a escute, o esquema dela de privação emocional, ele é ativado. E no que ele é ativado, o João tem uma reação. Quando ele tem essa reação para ela, ela sente mais ainda, né, essa privação emocional. E quando ela sente isso, quando ela se sente até abandonada, sozinha, porque ela se sente só, vem aqui a voz dos pais punitivos, né, dos pais disfuncionais. Aqui, ó. Por que que eu não posso apenas lidar com isso sozinha, ao invés de dizer a ele o que tem de errado comigo? Aqui ela está sendo, né, punitiva, exigente com o esquema de defeito que surge, porque ela está se sentindo mal por fazer isso, né? Então, por isso que a terapeuta pontuou que você está sendo bem severa. Essa voz é uma outra voz que está sendo bem severa e te atacando agora, né? E aí,
Aqui a gente vai fazer, né, um outro passo, é a conceitualização do ciclo do modo. Então, não ser ouvida por João ativa a privação emocional da Ana. Ela sente, então, alguma coisa no estômago e começa a se sentir triste e sozinha. Quando ela se sente assim, uma voz surge e começa a culpá-la, né? Então, ela se sente o quê? Defectiva, e essa voz punitiva surge. Isso faz com que ela se afaste para poder se proteger, sentindo um vazio. E no que ela sente esse vazio, ela conclui: eu estou sozinha porque eu não posso ser amada. Então, vem o esquema de abandono dela. Então, é isso o funcionamento ali, né, dos dois naquele momento. O terapeuta vai explicar isso para cada um deles, tá? Um outro ponto aqui vai ser fortalecer, então, a tríade do modo saudável, que é composta pelos modos, né? Adulto saudável, criança vulnerável e a criança feliz. Então, o terapeuta ele orienta a Ana a identificar os seus esquemas e os seus modos com foco no desenvolvimento de consciência e empatia pela sua criança vulnerável. Em seguida, o terapeuta ajuda o adulto saudável a cultivar a assertividade e a expressar a vulnerabilidade, convidando o João a atender às suas principais necessidades não atendidas. O terapeuta ajuda a Ana a desenvolver habilidades adaptativas, orientando-a a pedir a ajuda de João para atender às suas necessidades, em vez de fazer uma acusação. Ela vai substituir. Então, em vez de naquele momento em que ele faz isso com ela, e ela fala, para de me atacar, porque é o que ela sente enquanto ele está falando, ela vai pedir a ajuda, né? Me ajuda a me proteger. Então, o terapeuta vai orientar Ana para identificar os seus medos e convidá-la a imaginar como seria se João satisfizesse as suas necessidades. Então, Ana é encorajada a explicar a João como que ele poderia responder melhor às necessidades dela. A validação do terapeuta das necessidades de Ana reforça o seu adulto saudável, ajudando-a a defender a sua criança vulnerável, emocionalmente carente. Então, aqui, Ana, ela precisa identificar nesse ciclo, então, quando é a privação, quando é o abandono, quando ela quer se defender, quando vem os pais disfuncionais, em que momento ela pode expressar aquela vulnerabilidade, né? Eu não estou me sentindo ouvida, me ajuda, eu não estou sentindo que você está me ouvindo, né? E como pedir essa ajuda para o João atender a essa necessidade da criança, né? E também da criança que está se sentindo defectiva, porque ela não está se sentindo ouvida por ele, né? Está se sentindo falha por começar a chorar ali, ela não está validando. Então, ela tem que também validar essa criança que aparece naquele momento. E aqui, a gente faz isso tudo, né? Que acontece em várias sessões, e também vai ser trabalhado os diálogos de conexão, em que teorias recentes do apego adulto sugerem que, ao compartilhar a vulnerabilidade e um convite às necessidades, os casais eles desenvolvem uma receptividade que é mútua um ao outro, que forma um vínculo seguro e amoroso. Então, na terapia do esquema, os casais que se envolvem regularmente em diálogos de conexão, eles são mais propensos a relatar satisfação e longevidade no relacionamento. Então, o componente inicial da técnica de diálogos de conexão incorpora 3 elementos-chave. E a primeira parte, ela vai envolver, então, eu expressar essa vulnerabilidade, então, expressar que eu não me sinto ouvida, eu não sinto que você está prestando atenção, e convidar, né, ao atendimento dessas necessidades. E a segunda parte, como responder a essa criança vulnerável, que parte envolve esse atendimento aí das necessidades que não estão sendo atendidas. Então, aqui, olha, primeiro, ambos os parceiros identificam e expressam as emoções que estão vulneráveis e relacionadas ao modo criança vulnerável. Os terapeutas trabalham para contornar os modos de enfrentamento que surgem ali para poder acessar a criança e proteger os parceiros contra os modos dos pais disfuncionais, conforme for necessário.
Então, no caso de Ana, vocês viram que surgiu uma criança vulnerável ali se sentindo defectiva, por chorar, né, por poder pedir aquilo que ela estava querendo pedir. E o terapeuta, então, ele tem que proteger desses modos disfuncionais, desse pai que veio aí para poder puni-la por isso. Então, em segundo lugar, ambos os parceiros identificam e compartilham o impulso do modo de enfrentamento que surge quando eles experimentam uma ameaça na relação, ajudando ambos os parceiros a assumir responsabilidade pelos seus modos de enfrentamento e a entender esse ciclo dos modos. Depois, o terapeuta orienta cada parceiro a convidar o outro a atender às suas necessidades essenciais. Os terapeutas trabalham progressivamente para ajudar os parceiros a contornar os modos de enfrentamento e se tornarem eficientes e se tornarem proficientes, né, em cada elemento antes de avançar para o próximo componente. Então, primeiro eu tenho que saber muito bem identificar quais são as emoções da criança vulnerável, do modo criança vulnerável, qual é o modo de pais ou das vozes disfuncionais. Tem que identificar qual que é aquele modo que vem de maneira automática. Então, é nesse passo a passo, são esses 3 elementos, e quando eu identifico esse primeiro item, é que a gente vai passando para o próximo componente. Então, sempre primeiro conectar a criança vulnerável, transpor os modos de enfrentamento disfuncionais, identificar qual é o impulso ali do modo de enfrentamento, entender como é que funciona o ciclo e depois convidar cada um para poder atender a necessidade um do outro. Depois tem a reescrita da imagem para os casais, em que vai ser feita essa preparação do cenário e vai ser feita a reparação entre os casais. Aqui a reescrita de imagens, ela vai acontecer da mesma forma da terapia individual. Então é por isso que eu nem coloquei, nem vou entrar em detalhes, mas aqui a gente trabalha a imagem de um parceiro e ao invés do terapeuta ser a figura que faz a reparação, como a gente trabalha no atendimento individual, a gente vai colocar a figura do parceiro para fazer a reparação da necessidade emocional aqui. Tá? Pontuando, então, as dicas finais aí, deixadas, algumas que eu pensei aqui, é que o elemento-chave vai envolver o terapeuta e o casal, descobrindo juntos como que cada parceiro lida com a ativação dos seus esquemas, discernindo os seus modos de enfrentamento, né, e como que esses modos de enfrentamento, eles tentam atender as necessidades diante de uma ameaça na relação, através de uma resignação, de uma evitação e do comportamento de hipercompensação, como que isso é disfuncional. Então, diferentemente da terapia do esquema individual, quando o terapeuta é a fonte primária da reparentalidade, na terapia do esquema para casais, os terapeutas, inicialmente, eles modelam essa reparentalidade para os parceiros, mas em seguida orientam cada parceiro a reparar um ao outro, que foi o que eu falei aqui, inclusive, que acontece na reescrita de imagens, tá? Então, o foco aqui é que cada parceiro repare a necessidade um do outro, tá bem? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.